Esse é o 6º episódio da Vila dos Ferreiros. E aqui nós vamos descobrir por que o Genya se tornou um Oni consciente. Se é que foi isso mesmo que aconteceu com ele. O episódio já começa com a cara do Genya desse jeito. Ele está com todas as características de um Oni, e ele conseguiu, sozinho, derrotar um dos corpos do Hantengo. O local já foi completamente destruído. E esse nível de destruição já foi praticamente o mesmo causado no final da luta de Daki e Gyutaro. Aqui, somente parte do poder desse Lua Superior fez todo esse estrago. Ele ainda não usou todo o seu poder. E então, rapidamente, a Lua Superior começa a se regenerar. Eles entendem que cortar os 4 ao mesmo tempo não adianta nada. Então o Tanjiro tenta entender o que está acontecendo. Afinal, não dá pra derrotar esse Oni simplesmente cortando os pescoços deles. Não é igual a Daki e o Gyutaro. É preciso fazer algo a mais, algo diferente. E é importante lembrar, durante toda essa luta, que o Tanjiro recebeu o sangue da Nezuko na sua espada. Agora ele está usando a respiração do sol com o fogo rosa da Nezuko. E o Kekijutsu da Nezuko está ajudando o Tanjiro, aumentando a sua velocidade e fazendo ataques cortantes dolorosos nos Onis. O Tanjiro ainda está muito longe de dominar completamente a respiração do sol, mas graças ao sangue da Nezuko, ele consegue uma grande vantagem. O Aizetsu, a tristeza, começa a falar que pode até levar tempo, mas eles vão se regenerar. E enquanto eles se motivam, o Tanjiro tenta entender por que tudo isso não funcionou. E o Genya usou o próprio tridente do Aizetsu para atravessá-lo. O sentimento da tristeza está preso na árvore com a sua própria arma. O Genya, mesmo sem usar nenhuma respiração, foi forte o suficiente para conseguir fazer isso. Então o Tanjiro chega à óbvia conclusão de que não dá para derrotar eles igual eles derrotaram a Daki e o Gyutaro. Já pensou em trabalhar lendo mangás? Clique no link na descrição e descubra como se tornar um profissional na arte de ler os mangás. A Nezuko está presa embaixo dos escombros. Essa cena ficou muito parecendo com a mãe do Eren presa embaixo dos escombros. E logo o Tanjiro vai ajudá-la. Parece que tem muita coisa em cima dela, porque ela não tá conseguindo sair mesmo com essa força monstruosa. E aqui acontece uma cena muito importante. Na última luta, a Nezuko, quando ela ficou nessa forma, ela ficou totalmente fora de controle e humilhou a Daki. Apesar de manter a mesma força da luta anterior, agora a Nezuko está conseguindo controlar os seus sentimentos. Ela não se tornou um Oni descontrolado e querendo sair por aí destruindo as coisas. Ela chegou a abraçar o Tanjiro, e isso foi uma evolução muito grande. O que pode causar confusão é que esse inimigo é muito mais forte do que Daki e Gyutaro. Portanto, vale lembrar que a Nezuko está tão forte quanto antes, mas os inimigos também são muito mais fortes. Então o Tanjiro começa a pensar em como derrotar aquele Oni. E como um bom farejador, ele começa a sentir os cheiros que estão pelo local e sente algo estranho. Tem algo errado. Ele sente que tem o cheiro de um 5º corpo, que até agora ele não tinha sentido porque era muito pequeno. Então, depois de concluir que existia esse 5º Oni, o Tanjiro decide criar o plano de ir atrás dele. Vale a pena a tentativa de tentar derrotá-lo e ver se esse é o corpo principal, e se após derrotá-lo, o Lua Superior vai ser vencido ou não. Então, enquanto eles estão pensando e planejando, o Genya agarra o Tanjiro pelo pescoço. Aqui ele não está só com uma aparência, mas ele está agindo exatamente como um Oni. E aqui vem o grande orgulho do Genya, dizendo que vai derrotar o Tanjiro. Olha só a cara da Nezuko. No meio de uma situação tão complicada, o Genya está se importando com coisas tão triviais. Ele claramente tem inveja pelo Tanjiro ter participado da batalha contra a Daki e o Gyutaro e ter ajudado a derrotá-los. Afinal, o Tanjiro está muito mais próximo de se tornar um Hashira do que ele. Então o Tanjiro, na sua inocência, começa a perguntar pra ele o que tá acontecendo, por que ele tá com essa aparência e por que ele tá babando. E principalmente porque ele tá apertando o pescoço do Tanjiro. Então o Genya diz que quer se tornar um Hashira. E isso acaba completamente com a preocupação do Tanjiro. Qualquer dúvida que ele tinha desse caçador estar se tornando um Oni acabou ali. E então o Tanjiro começou a fazer sua cara de anjinho e comentou com o Genya sobre a sua teoria de existir um 5º Oni. Com a sua cara de anjinho, ele convence o Genya a trabalharem juntos. E logo vem o ataque do Sekido, a raiva. Um ataque elétrico que mostra todo o poder de processamento desse estúdio. Olha que animação fantástica. Todos eles já se regeneraram. E apesar de ser uma regeneração lenta para uma Lua Superior, é uma regeneração bem rápida. Mal dá pra pensar. Como eles gastaram todo o tempo discutindo sobre coisas inúteis, os Onis já estão de volta. E o Sekido já é a raiva, só que agora ele está muito mais nervoso. Assim, o Genya decide seguir as orientações do Tanjiro, e os dois começam a procurar pelo 5º corpo para ter qualquer chance de vencer essa batalha. O Rogi, o prazer em forma de arpia, todos eles já estão completamente regenerados. E o Tanjiro vai atrás do 5º corpo e deixa uma recomendação para que o Genya não destrua a Nezuko. Afinal, ela não é uma inimiga, ela é uma aliada, está lutando contra os Onis e é a irmã do Tanjiro. E aí o Genya se dá conta que ele não é o único caçador de Onis que tem a aparência de um Oni.
A Nezuko também está ali. O Tanjiro vai atrás dele, mas os corpos dos sentimentos não vão deixar que isso seja tão fácil. Enquanto ele procura pela floresta, o Tanjiro tem dificuldades. Afinal, ele não tem noção que o corpo do Oni seja tão pequeno. E enquanto isso, a Nezuko está descendo a porrada nas luas superiores. Uma rajada de vento atinge o Tanjiro e impede ele de continuar. Assim, ele perde o cheiro do quinto corpo e precisa procurar mais uma vez, até que ele finalmente encontra aquele pequeno corpo escondido. O mais covarde e o mais medroso de todos os sentimentos do Hantengo. Ele está escondido, chorando e implorando que suas outras partes derrotem os caçadores o mais rápido possível. Então o Tanjiro vai rapidamente na direção dele. E veja que o Tanjiro está muito rápido, essa informação é muito importante e vai fazer toda a diferença daqui a pouco. Graças ao sangue da Nezuko na sua lâmina, ele aprendeu a se mover muito mais rápido. Mas ele é impedido pelo Sekido e pelo Urogi. O sentimento do prazer ataca o Tanjiro com a sua forma de arpia. Suas asas dão uma mobilidade muito grande, mas suas garras são tão afiadas quanto a lâmina de um Hashira. E isso já é difícil o suficiente. Então o Tanjiro, enquanto enfrenta os sentimentos, pede pro Genya ir atrás do quinto corpo e começa a guiá-lo dizendo onde ele está. Eles já aprenderam que quando o Sekido balança o seu cajado, quer dizer que vai vir uma descarga elétrica por aí. Então eles já começam a se preparar para isso. E assim o Genya e o Tanjiro mais uma vez se separam para trabalhar em equipe. Sekido se prepara para mais um ataque. E a Nezuko está dando tudo de si na sua forma, que é tão poderosa quanto uma lua superior. O Tanjiro não se sente bem de deixar a sua irmã lutar. Ele quer a segurança da Nezuko. Mas nessa situação desesperadora não tem o que se fazer. Afinal, se pararmos para pensar, o Tanjiro ainda está se recuperando da última batalha. Ele não está com a sua lâmina principal, essa espada emprestada. A lâmina que ele achou dentro do boneco ainda está sendo trabalhada para ficar pronta. A Nezuko acabou de despertar os seus poderes e eles foram pegos completamente de surpresa. Tirando isso, o Tanjiro não conhece direito o Genya. Não sabe quais são seus poderes e habilidades, e agora ele precisa rapidamente trabalhar em equipe com ele e fazer com que todos cooperem. E enquanto o Tanjiro tenta avançar, Karako o ataca. O sentimento da alegria tem um leque que envia poderosas ondas de choque pelo ar. E assim o Tanjiro precisa se manter firme, esperar passar a ventania para sentir novamente o cheiro do Oni e voltar a ser o GPS do Genya, porque é ele que está guiando o outro. Enquanto ele está tentando farejar no meio dessa confusão, a Nezuko ataca o Sekido. E que belo ataque! Mas o Aizetsu entra na frente. O sentimento da tristeza atravessa a Nezuko com o seu tridente. E assim ela fica novamente imobilizada e ele a prende numa árvore. Então vamos para o outro lado da floresta, onde o Gyoko está prendendo o Tokito em um vaso de água. Veja que aqui, essa bolha tem uma forma de vaso e ele não consegue sair. Apesar de estar preso, o Tokito não está desesperado. Na verdade, seus olhos estão bem calmos. Os espinhos estão soltando veneno em toda a sua corrente sanguínea. Ele está em um local de água onde ele não pode usar respirações, mas ele continua calmo. O importante é manter a calma. Enquanto isso, o Gyoko fala coisas estranhas sobre arte. Esse cara é muito estranho. Lembrando que aqui no canal tem um vídeo completo sobre o Gyoko e o Hantengo, contando poderes, habilidades e a história deles. Vou deixar o link aqui no card, veja esse vídeo na sequência. Então agora a Nezuko sofre atravessada pelo tridente do Aizetsu. E como o Aizetsu é a tristeza, ele diz que a Nezuko deixa ele muito triste. Grande novidade. Aí vem a respiração do fogo rosa. Esse é o Kikijutsu da Nezuko que o Tanjiro está usando na sua lâmina. E graças a isso ele consegue cortar fora o cajado do Sekido. A raiva ficou sem conseguir lançar raios. Até ele se regenerar, ele vai perder a sua habilidade. E esse fogo rosa realmente deu uma velocidade muito grande para o Tanjiro. Mesmo estando ferido e ainda precisando de recuperação, o Kikijutsu da Nezuko deu um buster, um aumento de força e velocidade muito grande no protagonista. E logo, a lua superior começaria a perceber isso. O Tanjiro não está normal. E olha só na testa dele. Entre um frame e outro, nós vamos vendo a marca do caçador de Onis se desenvolvendo. Aqui, o que está presente na testa do Tanjiro não é a cicatriz, e sim a marca completa do caçador de Onis. Na próxima cena, ele enfrenta o Urogi, e o Tanjiro está espalhando o Kikijutsu da Nezuko por aí, cortando o Lua Superior e reduzindo a sua capacidade de regeneração. O Sekido, o sentimento da raiva, começou a perceber que o Tanjiro está evoluindo muito rápido. Ele está ficando mais rápido e forte durante a batalha, e finalmente eles perceberam isso. Segundo o próprio Oni, desde o momento que eles encontraram o Tanjiro, ele superou todas as informações que eles receberam. Ou seja, eles receberam uma lista de informações contando todos os poderes e habilidades do espadachim com brincos de Hanafuda. Mas agora, essas informações estavam erradas. Isso porque o Tanjiro se desenvolveu e evoluiu durante a batalha. Seus reflexos aumentaram e ele se desenvolveu durante o combate. O Tanjiro faz mais uma respiração. Em um movimento ultra rápido, impossível de acompanhar pelo Lua Superior, Urogi tem uma das suas asas arrancadas, em uma velocidade sem igual.
E o Sekido continua mostrando preocupação com essa evolução rápida do Tanjiro. Não bastasse o Tanjiro ser absurdo, outro membro da família Kamado também está ficando nervoso. Não dá pra ver nem o olho da Nezuko. Ela agarra o Aizetsu pela cabeça e atravessa o tridente por ela mesma, chegando até ele e o queimando com o seu fogo rosa. Agora a gente pode ver um suor descendo pelo rosto do Sekido. Ele está ficando preocupado com o rumo dessa batalha. E isso é um fato épico, porque durante muitos anos, nenhum Hashira foi capaz de eliminar nenhuma lua superior. E agora, o Tanjiro e a Nezuko estão fazendo uma lua superior suar frio. O fogo da Nezuko é intenso o suficiente para paralisar, imobilizar e queimar violentamente o Aizetsu e deixá-lo imobilizado por bastante tempo. E agora, o Tanjiro precisa passar pelo Karako, que é o sentimento da alegria. E ele vai atacá-lo diretamente. Só que o Tanjiro foi tão rápido que o Karako não conseguiu seguir o seu movimento. Quando ele pregou o Tanjiro no chão usando o poder do seu leque, o Tanjiro já havia o cortado. E logo o Kikijutsu da Nezuko apareceu. Seu braço foi dividido em dois e ele nem viu quando isso aconteceu. O movimento foi rápido demais. E a lua superior não conseguiu acompanhar a velocidade de movimento do Tanjiro. Enquanto eles lutam, o Tanjiro continua enviando informações para o Genya, dizendo onde o outro corpo está. E o Genya está procurando. Mas ele acha que o Oni está escondido de alguma forma, porque ele também não entendeu que o Oni é muito pequeno. E aqui ele comenta que o poder dele está para se esgotar. Ou seja, ele não usa respirações e ele não se tornou um Oni. Ele está usando um poder que tem tempo de duração. Se ele está preocupado com o tempo se esgotar, é porque o seu poder não é de longa duração. E o Genya segue pela densa e escura floresta procurando por um pequeno Oni. Então ele finalmente encontra aquele pequeno corpo em miniatura, parecendo um action figure. E ele fica frustrado, porque ele queria pegar um peixe grande. Ele queria derrotar um Oni poderoso e agora ele teria que correr atrás de um action figure. Mas assim começa a perseguição. O Genya acredita que conseguiria derrotar facilmente esse corpo principal. E logo aponta a sua lâmina para ele. Quando ele atinge esse pequeno Hantengo, ele descobre que o seu pescoço não é só duro, como é muito mais duro do que qualquer um dos outros corpos. E a sua lâmina se quebra completamente. Apesar de ser medroso e completamente inútil, esse corpo é o mais resistente de todos. E sua pele tem uma dureza inacreditável. Talvez a coisa mais resistente que já tenha sido apresentada em todo o Demon Slayer até hoje. E como o Genya não consegue usar respirações, o seu corte não é tão eficaz. Assim ele acabou de perder a sua lâmina e ficou chocado por não conseguir cortar algo tão pequeno. Após ele atirar contra a lua superior, ele vê que nem mesmo as suas roupas estragaram, mostrando que esse corpo está em um nível completamente diferente. Então o Sekido aparece atrás do Genya. O Sekido é a raiva, e é um dos corpos desse Oni que se move mais rápido depois do Urogi, que é a arpia. Com seu bastão elétrico, ele começa a se aproximar do pescoço do Genya, e esse vai ser um golpe fatal. Não tem como desviar e ele vai ser completamente eliminado. Nos seus momentos finais, ele começa a pensar que não consegue regenerar a sua cabeça. A gente já viu que ele consegue regenerar outras partes do corpo. Afinal, nas águas termais ele estava trocando os dentes. E então, ele começa a se lembrar do seu passado. E por que ele queria se tornar um Hashira? Ele queria que o irmão dele o reconhecesse. Genya acredita ter dito algo horrível demais para o seu irmão. E ele então se lembra da sua mãe, que era muito baixinha. E esse fato dela ser pequena é importante. Muito importante. E logo a gente vai ver por quê. Aqui, só a título de comparação, foram colocados 2 adultos perto dela, para mostrar como ela era baixinha. E ele, ainda muito jovem, quase ainda criança, era mais alto que ela. O fato dela ser muito baixinha vai fazer toda a diferença no final dessa história. E ela trabalhava muito, de manhã até a noite. Veja que daqui a pouco, algo vai ficar bem subentendido e eu vou fazer você entender o que é. Aqui ela está trabalhando como dona de casa e realmente dá muito trabalho cuidar de tanta criança. Ele disse que nunca viu ela dormindo e aqui temos outra pista, ou seja, ou ele dormia demais ou ela trabalhava desde muito cedo até muito tarde. Então conhecemos o pai dele. O pai do Genya era um abusador, que batia na mãe dele e nas crianças. Mas ele acabou morrendo, e ela ficou sozinha. Quando ele decidia bater nela e nos filhos, ela sempre defendia as crianças, até que ele finalmente perdeu a sua vida e deu um pouco de paz para eles. Acontece que nessa época, as mulheres não trabalhavam fora. Dificilmente isso acontecia. O próprio Tanjiro substituiu o seu pai no trabalho por ser o homem mais velho da família, enquanto a sua mãe cuidava de casa. As mulheres que trabalham aqui geralmente trabalham igual a Daki trabalhava. Afinal, em um local tão complexo, não tem muito serviço à noite. E veja como está tarde da noite e a mãe deles está trabalhando. Nessa época, não existia outro tipo de trabalho noturno a não ser o que você está imaginando. E para sustentar 6 crianças,
Faz todo o sentido ela se sujeitar a esse tipo de coisa, porque assim ela conseguiria, mesmo sendo uma pequenina mãe solteira, manter e alimentar todo mundo. Ou seja, o serviço dela era a profissão mais antiga do mundo. O pequeno Genya desperta. E na verdade, tá todo mundo acordado. Eles decidem ir procurar pela mãe deles porque ela nunca demorou tanto assim. Ela geralmente volta um pouco mais cedo, lembrando que aqui está para amanhecer, ou seja, deve ser entre 3 ou 4 horas da manhã. E assim eles decidem que o Genya vai ficar em casa protegendo os irmãos e o seu irmão mais velho vai sair para procurar a mãe. E o Genya aceita. Logo, todos os irmãos estão acordados. O irmão do Genya não voltou. E está todo mundo preocupado porque o sol está para nascer. E essa informação também é importante porque ela vai se chocar com a informação da mãe do Genya ser muito pequena. Então guarda as informações aí. Após acalmar os seus outros 5 irmãos, uma das irmãs do Genya diz que ela nunca se atrasou tanto assim. O sol já está para nascer. Ou seja, ela sempre chegava tarde, mas não tão tarde. Então o Genya manda os seus irmãos irem dormir, mas alguma coisa, meio com aparência de zumbi, começa a bater na porta. E eles decidem abrir. Crianças com saudades da mãe nem imaginaram que a própria dona da casa entraria na casa sem bater. E aquela figura monstruosa entrou, eliminando 4 crianças de uma vez. Ao se pregar no teto, a lâmpada quebrou, e logo uma figura misteriosa ficou agarrada no teto. O pequeno Genya recebeu a cicatriz que ele carregaria para o resto da sua vida. Essa cicatriz foi feita pela sua mãe em forma de Oni. E quando ele recebeu essa cicatriz, o irmão dele, mais novo, o caçula, que estava nos seus braços, também recebeu um golpe e morreu na hora. Então ele, por não conseguir vir, não entendeu o que estava acontecendo. Então o Sanemi apareceu, agarrou a criatura e pulou para fora, dizendo para o Genya fugir. Agora é que vem a informação de por que é importante saber que a mãe deles é pequena. Por que lembrar dessa informação? Porque ela se tornou um Oni fraco. Devido ao seu pequeno tamanho, o seu pequeno porte físico, mesmo sendo um Oni, o Sanemi conseguiu lutar contra ela e defender a sua família. E o Genya teria rapidamente que lidar com a informação de que todos seus irmãos haviam morrido e agora era só ele e o Sanemi. Ele não entendeu isso de primeira. E disse que ia chamar um médico para os seus irmãos, mas já era tarde demais. Ele queria salvar todo mundo, mas processar todas aquelas informações ao mesmo tempo era demais para o pequeno Genya. Então o sol começou a nascer. Isso faz toda a diferença. Juntando o fato de que Sanemi era extremamente forte para um humano normal, a mãe dele era muito pequena e se tornou um Oni fraco, e o sol nascendo, a união de todos esses fatores fez ser possível com que o Sanemi derrotasse a sua mãe em forma de Oni. O Genya não está conseguindo lidar com essas informações, e então ele encontra o seu irmão mais velho todo cheio de sangue, segurando uma lâmina, e a sua mãe está se despedaçando como uma Oni. É claro que a informação foi chocante demais. E aqui, ele falaria algo que ele se arrependeria pro resto da vida. Afinal, ele culpou o seu irmão mais velho de ter feito aquilo. Mas o Sanemi não teve outra opção. Ele estava protegendo a sua família. E ele havia prometido que faria de tudo para proteger essa família. Então, se você tinha alguma dúvida de como essa Oni morreu sem perder a cabeça, foi por causa da luz do sol. E não por causa do Sanemi. Rapidamente, a luz do sol foi queimando essa Oni. E então, após vermos a história do Genya, nós voltamos para o momento em que o Sekido está apontando o seu cajado para ele. Ele ainda se lembra que os seus irmãos estavam gelados e já não havia mais o que fazer naquela noite. E que o monstro que ele não conseguiu entender o que era a sua mãe. Que belo episódio para passar no Dia das Mães, hein? O Sanemi protegeu todo mundo, e o Genya guarda um grande ressentimento de ter culpado ele por isso. A última memória que ele guarda da sua mãe é ela em forma de Oni. E então o Genya decidiu lutar e ficar forte e entender o que é os Onis e derrotá-los até se tornar um Hashira, para voltar a falar com seu irmão. A gente volta um pouco mais no tempo e vê o pequeno Genya um pouco menor, junto com o Sanemi um pouco mais jovem também. Eles são os 2 homens mais velhos da família, e eles estão fazendo algum trabalho de carregar feno por aí. Eles também ajudam em casa. Enquanto eles trabalham, eles comentam como o pai deles morreu e que agora eles precisam prometer que vão proteger essa família de qualquer jeito. Ao voltarmos para a cena do Sekido, o Genya já está desistindo, achando que realmente está nos seus momentos finais. E então ele começa a chorar, pensando que ele queria ter se tornado um Hashira, para conseguir o reconhecimento do seu irmão. E as cicatrizes do Sanemi também foram feitas pela sua mãe, no dia que ela se tornou Oni. É por isso que ele tem o rosto todo cortado. Foi por ter lutado e defendido a sua família, sendo que a única família que restou é o próprio Genya. E o Sanemi diz que ele é lerdo e que ele não deve fazer parte dos caçadores de Onis, exatamente para protegê-lo, exatamente para que o Genya viva uma vida feliz longe do perigo. Dessa forma conturbada, o Sanemi tenta proteger o seu irmão. Mas não é isso que o Genya quer. Ele quer ser reconhecido. Então o Genya não se tornou um Oni. Ele tem a aparência de um Oni, a regeneração de um Oni, até os poderes de um Oni.
E apesar de não conseguir usar respirações, ele adquiriu a estranha habilidade de devorar partes dos Onis. E depois de devorar partes de um Oni, ele consegue usar poderes semelhantes aos deles. Mas isso dura por um curto espaço de tempo e cobra demais do corpo do Genya. Mesmo assim, ele segue lutando e eliminando os Onis na esperança de um dia ser reconhecido pelo seu irmão mais velho. Então, em uma velocidade assustadora, o Tanjiro chega e corta mais uma vez o Sekido, impedindo o seu ataque elétrico. A lança passa bem próximo do pescoço do Genya e faz um grande corte, mas nada fatal. E assim o Tanjiro começa a motivar o Genya para ir atrás do último corpo do Oni. E o Tanjiro diz para ele não desistir, que eles têm que continuar tentando. E enquanto ele está fazendo isso, o Tanjiro vai dar cobertura. Eles têm que fazer isso de qualquer jeito. Se o Genya quer se tornar um Hashira, ele precisa fazer isso. E então o Aizetsu ataca com o seu tridente. Ele é capaz de enviar ondas de perfuração pelo ar. E o Tanjiro estava de costas para ele. Seria um golpe fatal, mas o Genya pulou na frente e o defendeu com um verdadeiro escudo humano. O Tanjiro achou que tinha sido atingido pela velocidade e violência do ataque, mas o Genya foi completamente perfurado e defendeu o Tanjiro. Com sua katana quebrada e agora seu corpo todo esburacado, o Genya vai conseguir se regenerar em breve. Esse não é o fim dele, mas ele fala para o Tanjiro ir atrás do último corpo. E assim, o Tanjiro decide procurar, enquanto o Genya enfrenta o Aizetsu, a tristeza. Então o Tanjiro corre desesperadamente pela floresta, atrás do pequeno corpo do Hantengo. Após fazer a sua postura e ativar o Kikijutsu da Nezuko na sua lâmina, o episódio acaba. E assim nós ficamos na expectativa de mais um excelente episódio de Demon Slayer. Comenta aqui embaixo se você quer ver mais análises de episódios iguais a essa. Se inscreva no canal para receber novos vídeos e veja agora na sequência a história detalhada do Gyouko e do Hantengo. Está tudo em um vídeo só. Confere lá que vale muito a pena. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.